Pessoal, anteriormente em Tolkien, Kirill disse para Boris que Vladimir Putin da Rússia, que costumeiramente se envolvia em conflitos militares, poderia estar com seus dias contados. Afinal, ele eventualmente escolheria mal seu próximo oponente e isso despertaria um poderoso aliado. O vídeo de hoje começa na Colômbia, e enquanto trabalhadores cuidavam da terra, próximo deles havia uma belíssima mansão. Lá dentro, um homem encapuzado e com fones de ouvido era guiado por dois seguranças armados e ele dizia: "Parece que finalmente chegamos na casa." Fiquei ansioso, com os olhos e ouvidos bloqueados por horas desde o aeroporto. Eu não fazia ideia para onde estava indo. Ouvi dizer que conseguir uma audiência com o rei das drogas é mais difícil do que encontrar o próprio Papa. Removiam os fones e a venda, e à frente tinha um homem num sofá que dizia: "Eu sou José Rodrigues. Acho que você já entendeu. Eu só me encontro e faço negócios com pessoas em quem posso confiar." O homem elevado dizia: É uma honra conhecer o Sr. José Rodrigues." José Rodrigues questionava: "E quem é você? É da DEA ou é um agente da ICE?" O homem respondia: Não, está enganado." José Rodrigues amenizava: "Não, estou brincando. Ultimamente as autoridades têm se movimentado de forma suspeita, então eu estava ficando paranoico. As autoridades espalham herbicidas nas plantações de coca para cortar o fornecimento, mas isso não afeta a organização nem um pouco. Os únicos que choram são os agricultores que cultivam coca. A organização simplesmente encontra outra fonte de abastecimento. Eles gastam dezenas de milhões de dólares por ano, fazendo uma idiotice dessas pra nada." De repente, o homem supostamente assustado respondia mudando totalmente a sua forma de falar: "Realmente são uns idiotas. Você vai ser preso de forma humilhante em poucos minutos." José Rodrigues questionava: Como é?" Um dos capangas questionava: "Ô idiota, você faz ideia com quem está falando?" O homem se virava desarmando e respondia: "Com o rei das drogas, idiota." Ele dava um tiro na garganta do capanga, quando o outro colocava o dedo para puxar o gatilho, ele o desarmava, apontava a arma na cabeça do mesmo e disparava. Com os dois mortos em instantes, ele dizia para José Rodrigues: "Pode não parecer, mas eu sou um mestre licenciado em artes marciais clássicas japonesas. Você conhece a técnica chamada Kamiwaza?" "Não, um idiota como você provavelmente não conhece." José Rodrigues alertava: Eu tenho um exército particular aqui, não se esqueça. Acha mesmo que poderá sair vivo daqui? Nesse exato momento em que ouviram os disparos, eles já estão vindo pra cá." O homem respondia: "Não importa, sou confiado pelo país que possui o exército mais forte e maior do mundo. Eu sou Howard Stamp, mestre em artes marciais e investigador especial." Ele segurava José pelo queixo e podíamos ver helicópteros militares se aproximando da mansão. Lá fora, os capangas do chefão do tráfico começavam a disparar, mas a resposta era um míssil balístico que explodia parte da residência de um lado, e do outro disparavam com rifles, e lá dentro podíamos ver explosões e traficantes sendo mortos. Calmamente, enquanto sons de disparos e destruição ecoavam, Howard dizia segurando o chefão pelo queixo: "Existe um chip implantado no meu corpo, então a minha localização e outras informações podem ser rastreadas imediatamente. Numa operação conjunta da Polícia da Colômbia e da Polícia Federal dos Estados Unidos, sua organização será destruída. Pague pelos seus crimes de ter matado 3.000 pessoas e transformado dezenas de milhões em usuários habituais de droga." Howard apertava e o som de osso quebrando ecoava. Ele soltava e podíamos ver sangue e dentes caindo. José Rodrigues chorava com a mandíbula destruída num único aperto. Já Howard saía andando enquanto a mansão explodia e ele dizia: "Capturamos José Rodrigues. Ele foi entregue à polícia da Colômbia." Elogiavam na chamada: "Bom trabalho, Stamp." A cena cortava para o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Lá nos era mostrado quem falava com Harry Stamp na chamada. Era George Spencer, que continuava dizendo: "Aliás, há mais um trabalho que eu gostaria que você fizesse. Um fugitivo classificado como ameaça de nível máximo está escondido no Japão. Quero que você capture esse homem." Harry questionava: "Capturar um nível máximo vivo? Tem certeza disso, diretor Spencer?" Spencer respondia: "Se possível, eu gostaria disso, mas considerando quem é o alvo, não posso me dar ao luxo de exigir tanto. Garcia número 11, também conhecido como Príncipe Demônio. Ele possui capacidades físicas e mentais sobre-humanas e domina praticamente todas as artes marciais e estilos de combate. É um adversário extremamente problemático. Dizem que a sua capacidade de combate supera até mesmo a de um pelotão fortemente armado."
Meu mandato também está prestes a terminar. Não é exatamente partir sem deixar rastros, mas pelo menos o Príncipe Demônio eu gostaria de eliminar de forma definitiva antes de sair. Claro, na investigação no Japão, teremos total cooperação das forças americanas estacionadas lá, da polícia japonesa e das forças de autodefesa do Japão. Howard questionava: e como está Stephanie? George Spencer não respondia, apenas encarava. Podíamos ver a garota ainda acamada e Howard dizia: entendido. Apresentarei Garcia número 11 vivo diante do diretor. A cena cortava para uma cafeteria no Japão, onde Kibo dizia: 2 waffles brasileiros tamanho grande. Ryusei pedia: pra mim um café cold brew, por favor. Sr. Kishi, você vai comer 2 waffles grandes mesmo? Kibo respondia: com a barriga vazia não dá pra lutar, né? O lema de um artista marcial é estar sempre cheio no campo de batalha. Ryusei comentava: talvez você esteja interpretando de um jeito meio diferente. Kibo dizia delícia enquanto comia bastante e a cena cortava pra eles voltando, onde Kibo questionava: aliás, falando em comer, pra onde foi o Ricardo? Ryusei respondia: ele foi comer lamen pra variar, ficou viciado. Ultimamente está comendo todo dia e várias vezes ao dia. Podíamos ver Ricardo comendo uma bacia de lamen e ele dizia: caramba, lamen é viciante mesmo. De volta a Kibo mesmo dizia tomando um café: é verdade que lamen é delicioso, mas ele não tá ganhando muito peso? E você respondia: sim, ele ganhou bastante peso ultimamente. Agora que os russos deram um tempo dele, ele tá ficando bem mais encorpado. Kibo dizia: bem, eu entendo essa compulsão dele. Comparado ao lugar do Brasil onde o Ricardo viveu, o Japão é pacífico, a comida é boa e as pessoas são gentis. Sem intenção nenhuma, é claro que ele vai engordar. Ryusei questionava: falando nisso, Sr. Kishi, você também deu uma engordada, não? Kibo respondia: ô idiota, eu sempre controlo meu peso e tomo cuidado com o que eu como. Olha só, veja esses abdominais perfeitamente treinados. Só que ao mostrar sua barriga, galera, Kibo via que estava com um buchinho. Ryusei olhava com uma cara de af, mas no instante seguinte, ele via um grande hematoma nas costelas de Kibo e ele comentava: Sr. Kishi, esse inchaço foi o aperto de urso de Boris e o chute médio do Príncipe Demônio, correto? Pelo jeito que tá inchado, pode até ter danificado os ossos. Kibo respondia: mas o Príncipe Demônio também levou um dos meus chutes médios. Aposto que ele tá na cama gemendo de dor agora. Só que ao dizer isso, galera, Garcia estava parado na frente dos dois e ele questionava: e quem é que você disse que está gemendo de dor mesmo? Kibo via Garcia tranquilo e questionava: ah, você veio continuar o que começamos da última vez? Se sim, é exatamente isso que eu quero, ô Pujão. Garcia respondia: fique tranquilo, eu não vim para lutar. Estou procurando o Kiryu. Ele e Boris desapareceram repentinamente da embaixada. Kibo questionava: o Kiryu? Como eu iria saber onde ele está? Vai logo, vamos lutar, cai dentro. Garcia dizia: você é um despreocupado mesmo. Mesmo com a situação mundial prestes a mudar drasticamente. Ryusei olhava confuso. Kibo não dava muita bola e Garcia alertava enquanto podíamos ver Punch. Aquele homem finalmente começou a agir. Ele posicionou um exército de cerca de 130 mil soldados próximo à fronteira com a Ucrânia. Tanques, artilharia, instalações médicas e toda a estrutura de apoio logístico já estão preparadas. Está em condições de iniciar uma invasão a qualquer momento. Aquele homem está falando sério, e isso pode tomar proporções inimagináveis. A cena cortava para um super iate, onde diziam: falando nisso, parece que Sergei, que criticava o presidente, morreu do nada de ataque cardíaco. Estranho, ele que era tão preocupado com a saúde e fazia exames regularmente. Podíamos ver um magnata com correntes e anéis de ouro, e o narrador dizia: presidente de um grupo de petróleo e gás natural, Mikhail Fodorov. Fodorov continuava: nós, os novos conglomerados financeiros, lucramos com a transição para a economia de mercado após o colapso da Federação da União Soviética. À frente, podíamos ver um homem loiro, de meia idade, e o narrador pontuava: presidente de uma empresa siderúrgica e metalúrgica, Piotr Friedman. E ele respondia: mas aquele homem, quando alguém se torna seu adversário, reprime sem qualquer misericórdia. Existem aspectos dos métodos daquele homem que ultrapassam todos os limites. Financiar partidos de oposição, usar spin doctors e especialistas em manipulação psicológica para incitar movimentos antigovernamentais e apenas vazar informações negativas para a imprensa internacional já é algo brando demais. Nos era mostrado um homem mais velho com uma aparência séria e o narrador dizia: presidente de uma empresa de telecomunicações, Alexei Diakon, e ele pontuava: é verdade,
Se não impedirmos agora, este país pode acabar entrando em colapso a um ponto do qual jamais conseguirá se recuperar. Só nos resta executar uma operação ainda mais radical. Questionava. Um assassinato? Só que nessa hora, galera, podíamos ver um helicóptero que tinha acabado de pousar no super iate. Dele, Kiryu e Boris desciam. Enquanto isso, continuava sendo dito na reunião. Na verdade, o pedido já foi feito. Foi um homem que, no passado, infiltrou-se sozinho na mansão daquele homem e eliminou seus combatentes. O nome dele é Boris e a habilidade dele é inquestionável. Nos era mostrado mais um dos membros da reunião, Alisher Usmanov, líder de um conglomerado financeiro, e ele dizia: Opa, olá, Sr. Kiryu, que bom que veio. Eu estava esperando por você. É reconfortante ter o senhor do nosso lado. Kiryu dava risada e nessa hora, galera, um soco de Boris acertava Usmanov no meio do rosto. Ele caía morto no chão e os demais magnatas se assustavam. Os capangas puxavam suas armas, atiravam, mas num instante, Boris já eliminava os capangas. Kiryu dizia na sequência: O plano de vocês está completamente exposto para aquele homem. Se continuarem assim, até mesmo a minha existência será descoberta. Boris continuava eliminando os seguranças enquanto Kiryu pegava uma taça, se servia com champanhe e dizia: Sendo assim, vou levar as cabeças de vocês como presente. E decidi me aliar a um parceiro ainda mais poderoso. Apresento a vocês a empresa militar privada Victor Group. Nessa hora, um helicóptero de guerra gigantesco se aproximava do super iate. Com armas de altíssima potência, disparavam e os projéteis rasgavam o super iate. Em seguida, ele era explodido na sala de negociação. Enquanto sobrevoavam, era dito da área de comando: Passe para este helicóptero, Sr. Kiryu. O navio afundará em breve. Retornávamos para Kibo, que provocava: Ô príncipe demônio, para de papinho, vai. Vem pra cima, vamos acabar com isso. Garcia respondia à provocação: Você levou bastante golpes nas suas costelas, então até rir deve estar doendo bastante. Para de forçar. Kibo questionava: Quem é que tá assim, hein? Oh, espera aí, ô covarde. Ryusei questionava: As costelas que foram atingidas pelo chute médio de Kishi ainda doem, correto? Garcia se virava destruindo um corrimão de madeira com um chute e respondia: O chute médio do Kibo dói tanto quanto uma picada de inseto. Kibo questionava: Ah, é mesmo? Então da próxima vez eu paro de brincar e acerto algo tão forte que vai te deixar traumatizado pro resto da vida. Nessa hora, Garcia via alguns policiais se aproximando e dizia: Bom, infelizmente não tenho tempo para brincar com você, Kibo. Kibo apontava para os policiais e dizia: Haha, então é isso, né? Você tá sendo procurado. Um policial ordenava a captura, mas Garcia dava um pulo, passava por cima de todos os policiais de um lado e Kibo comentava: Caramba, ele é rápido pra fugir, hein? Yusei concordava e Kibo dizia: Até um guepardo teria dificuldades para capturar o príncipe demônio numa corrida. Enquanto se afastava, Garcia corria pensando: Posso ser o homem mais perigoso da CIA, procurado internacionalmente, mas eu bato 100 metros em 10 segundos tranquilamente. Passo 10 metros a cada segundo em 36 km por hora. Existe alguém neste país capaz de me capturar? Só que de repente, galera, enquanto subia escadas, Garcia percebia algo à frente. Podíamos ver Howard Stamp que descia dizendo: Olá, Garcia número 11. Saiba que eu nunca vou te chamar por esse nome pomposo de príncipe demônio. Garcia se virava e saía correndo enquanto pensava: O agente especial de investigação Howard Stamp. Porque esse desgraçado tá no Japão, hein? Rapidamente, Garcia se afastava bastante, chegava na estação Kishijoji e adentrava divagando. Entendo, então isso é obra do diretor Spencer. Parece que eles realmente pretendem vir atrás do meu coração. Mas isso aqui é o Japão. Eles não devem estar armados. Garcia entrava num elevador e quando ele iria se fechar, alguém colocava o pé e entrava. Era o próprio Howard Stamp que dizia: Faz tempo, hein, Garcia número 11? Hoje é a segunda vez que você é capturado por mim. Garcia pensava avançando, como se eu fosse me deixar capturar. Ambos entravam com jabs e quando iriam se acertar, eles paravam e Howard dizia: Se qualquer um de nós avançar mais alguns centímetros, o golpe acerta. Se um único golpe acerta, a luta acaba aqui mesmo. Eles começavam a trocar golpes e esquivas, enquanto Garcia dizia: Mas mesmo em um espaço apertado, eu não serei atingido por você nenhuma única vez. Podíamos ver eles destruindo o elevador com seus socos. O mesmo sacudia e Garcia dizia: Você faz ideia do inferno que eu passei depois de ter sido capturado por você naquela época? Howard respondia: Meu trabalho é deter e eliminar aqueles que prejudicam os interesses do país. O que acontece depois disso não é da minha conta. Mesmo que um cão vira-lata seja batido, ninguém dá a mínima.
Ambos se acertavam com diretos. Em seguida, Howard cravava os dedos na garganta de Garcia e Garcia no olho direito de Howard. Ambos apertavam os dedos, só que lá fora, uma velhinha escutava os barulhos e quando o elevador abria, algo extremamente rápido passava por ela que questionava assustada. O que foi aquilo agora? Uma rajada de vento aqui dentro? Menino, o que aconteceu aqui? Dentro do elevador, Howard respondia ferido. Peço desculpas pelo transtorno, senhora. É que havia um vira-lata imundo por aqui, então tentei capturá-lo, mas ele acabou escapando, embora eu tenha uma boa ideia de para onde ele foi. E dessa forma, senhores, o vídeo chega ao fim. Galera, informação muito interessante que recebemos nesse final de vídeo, tá? Howard Stamp, em algum momento do passado, conseguiu capturar o Garcia número 11. Então, coisa interessante pra gente saber, um personagem forte chegando na obra, e eu espero que vocês tenham curtido. Se sim, like pra ajudar o canal, se inscrevam se não forem inscritos, e caso queiram vídeos exclusivos, é só virar membro do canal. Minhas redes sociais vão estar aqui na tela, caso queiram me seguir, e é isso aí, pessoal. Eu tô indo nessa, um abraço, fiquem com Deus e tamo junto.